Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 8, verso 22. Lucas 8, verso 22. Vamos ler a palavra de Deus com a guia do Espírito Santo. Jesus Amém. apazigua uma tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Enchiam-se d'água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos a água manda, e lhe obedecem? Até aqui. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Senhor Jesus, os lugares que ele mais ficou, né? A Galileia. E na Galileia tem o chamado Mar da Galileia. E esse mar, o nome mar, mas é um grande lago, irmãos. A gente às vezes pensa em mar, pensa nesse oceano que tem à frente, porque o nome, a gente, na verdade, é um oceano, a gente fala mar, né? Mas oceano. Então ele é chamado mar, que é um grande lago. E o Senhor Jesus pregou muito o evangelho ali, pregou muito, fez curas. E quando Jesus, todas as pregações de Jesus, todos os milagres que Jesus fazia, antes mesmo de fazer o milagre, ele proporcionava a salvação àquele que estava recebendo o milagre. Ele oferecia a salvação. A tua fé te salvou. Sempre dizia, a tua fé te salvou. Mas para que ninguém fique com dúvida, levanta, toma tua cama e anda. O cego de Jericó, a tua fé te salvou. Mas o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. Então levanta, enxerga, sai andando. Então Jesus, a missão do Senhor Jesus era o pregar o evangelho, o novo evangelho, que era as boas novas. Essas boas novas é o que, irmãos? Existem as coisas que são novas, mas existem as coisas que são boas novas, né? Existem coisas novas que não são boas. Mas as boas novas, que é o evangelho de Jesus, é pregando para aqueles que conheciam a lei, que conheciam o Velho Testamento, que sabiam que existiam, conheciam um Deus que existia nos céus, mas Jesus veio trazendo para eles a salvação das almas. Porque a alma do homem não tinha mais o direito da eternidade. Esse corpo nosso não tem direito à eternidade, irmãos. Esse corpo ao pó veio, ao pó ele voltará. Mas a nossa alma será recepcionada por um corpo glorificado. Então as pessoas tinham perdido, todo mundo, toda a humanidade tinha perdido o direito dessa eternidade, que foi perdida lá através de Adão e Eva. Então Jesus veio trazer essas boas novas, restauração do homem e da mulher, oferecendo a eles uma vida, além de uma vida eterna, uma vida de paz. É natural, irmãos, a gente pode observar toda pessoa que está no mundo das drogas, no mundo da bebida, no mundo da perdição, no mundo da prostituição, quando encontra Jesus, quando encontra o evangelho de Jesus, a pessoa muda até o rosto, até a face fica mais bonita. A pessoa já não consegue mais andar sujo. Um andarilho, uma pessoa que vive na rua, quando ele encontra o Salvador Jesus Cristo, e não adianta, irmãos, não adianta você pegar uma pessoa que está no mundo perdido. Vou dar um exemplo, de uma pessoa que está como um andarilho, que está ali carregado de sentimentos, de mágoas, e a vida levando ele. Não adianta você pegar ele, dar um banho nele, cortar o cabelo dele, colocar uma roupa bonita dele e colocar dentro de uma igreja.
Ele vai uma semana com você. Primeiro descuido que der, ele vai embora. O usuário da droga, coloca ele dentro, tira ele, fica 1 mês, 2 meses, 6 meses. Daqui a pouco ele volta de novo. Mas quando o Senhor Jesus encontra uma alma, ele transforma essa alma. Ele faz com que a pessoa encontre uma nova vida. Uma vida que ele vai viver intensamente a paz no seu coração. Por mais que há tribulações da vida, problemas da vida, aflições, problemas materiais, mas a alma se encontrou com Cristo. Então o Senhor Jesus estava pregando isso para o povo. E a maioria das pessoas que ouviam Jesus não eram as pessoas que estavam nos palácios. Não eram. Eram os pobres. Estavam ali na beira dos rios, mulheres, né, cuidando, lavando roupas, que era muito comum isso, lavando a roupa na beira dos lagos. Pescadores, pessoas simples, trabalhadores. E Jesus pregando o evangelho para eles, pregando as boas novas, um reino eterno de glória. E de repente o Senhor sente no seu coração, né? Vou passar para o lado de lá, que aí ele ia lá para o lado, saindo da Galiléia, indo lá para os Gadarenos, porque Jesus não parava um minuto de atender. Ele não parava, descansava normalmente, com certeza, porque ele era um homem também, mas ele não parava, ele não tinha tempo para ficar, porque ele estava aqui, ele sabia que o tempo dele era muito curto. Ele já sabia que a passagem dele era curta, então ele estava o tempo todo atendendo às necessidades. E olha, irmão, irmã, a palavra de Deus vem para mim, vem para você entender que todos os dias o Senhor Jesus está olhando para Glória. você. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Sabe lá no Salmo que fala 121? Ele não dorme, ele é um vigilante, que ele não dorme e não tosqueneja. Aquilo ali estava falando de Jesus na tua vida. Ele não dorme, ele te acompanha todos os dias. É como se a tua vida fosse para ele a menina dos olhos dele. Como se fosse, não, é. Então o Senhor chamou os apóstolos, e eles foram, né? Entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, aqui não fala a quantidade, né, irmãos, de discípulos. Aqui, quando fala discípulos da Bíblia, às vezes os que estavam geralmente junto com Jesus eram os apóstolos. É que todo apóstolo era discípulo, nem todo discípulo era apóstolo, né? O apóstolo era só os 12. Mas também eram discípulos, porque quem segue Jesus é discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E nós seguimos ele todos os dias. Os caminhos de Jesus. Pode vir, irmãos, a palavra de Deus fala, pode vir um anjo aqui, descer um anjo, querer te ensinar um novo evangelho. Você não aceita, porque só existe um, o evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus chamou eles, né? Com certeza não eram muitos, porque não eram grandes embarcações, eram barcos pequenos. Esses barcos cabiam o quê? Ali, a gente vê um pouquinho pela história, se você olhar, os barcos eram pequenos, cabia ser 10 pessoas, 12 pessoas no máximo ali. Chamou os discípulos e partiram. E Jesus, né? Talvez para demonstrar para eles, tentar provar um pouquinho a fé deles, ele descansou ali. Pela paz que ele carregava dentro dele, ele inclinou a cabeça e descansou. Só que o Senhor Jesus, aqui demonstra, irmãos, quando nós achamos que ele está descansando, que ele não está percebendo a nossa vida, a irmã, quando você está dormindo, vamos dar o exemplo, a irmã, às vezes, alguma irmã tem um filhinho, bebezinho, você está dormindo, naquele momento que você está dormindo, ele está desprotegido de você. Mas o mínimo choro dele, você, no teu subconsciente, o pai pode estar até roncando lá do irmão, dormindo, sono pesado, mas a mãe desperta na hora. Com o mínimo mexido da criança no bercinho, a mãe já pula. Se a irmã, se você, mãe, vó, que às vezes tem muitas vós que ajudam a cuidar dos filhinhos, dos netinhos, se você tem essa
a rapidez da tua mente que te acorda, teu subconsciente está ali ouvindo. Por mais que você está dormindo, você está escutando um barulhinho, acorda, já levanta. Quanto mais o Senhor Jesus, às vezes você acha que ele está dormindo, que você está desprotegida, que nada está te acontecendo, que as tempestades da tua vida estão assolando a tua vida, que você vai, né, entrar nas profundezas do mar e tudo se acabar. Mas ele está ali percebendo você. Se você não deixa a criança chorar e já levanta para oferecer um mamazinho ou para chacoalhar a criança, dar o carinho que ela precisa, dar um pouquinho do calor humano, quanto mais Jesus te enxergando, é todo o poder está sobre ele. Adormeceu, sobrevive uma tempestade, de vento no lago, enchia-se d'água estando em perigo. Eu creio aqui, irmãos e irmãs, eu creio aqui que o Senhor Jesus, eu, assim, claro, não está escrito aqui, mas eu tenho uma percepção aqui de que o Senhor Jesus provocou a tempestade. Provocou para testar até onde ia a fé deles. Né? Sabe assim? Vou dormir aqui e fala assim, ó, ele dormiu assim, fala, Vento, dá uma chacoalhadinha aqui um pouquinho. Dá uma chacoalhadinha. Ninguém vai morrer. Eu só quero ver de onde vai a fé. Irmã, as coisas que acontecem na tua vida é permissão de Deus. Deus não vai matar ninguém, fazer tempestade na sua vida, destruir, não. Aqui é diferente. É o chacoalhar do barco ali, mexendo com as águas. Às vezes tem coisas que acontecem, ventanias que estão acontecendo na tua vida, que você acha que você vai entrar e a deriva. Tua vida vai acabar, teu barco vai virar, tua casa vai acabar, vai destruir teu lar, tua família, que vai... Não vai acontecer nada disso. Você consegue sentir agora aí no teu coração que Jesus está aí dentro de você, só esperando você falar, Jesus. A criancinha chora, né? Daquele, aquele chorinho tão bonitinho. A mãe já pula, já acorda lá e já vai lá dar mamazinho. E já fica preocupada, ainda até olhando de longe para ver se foi só um chorinho. E Jesus fica olhando você todos os dias. Não te preocupes. Teu barco não Glória a vai Deus. vir, não vai virar. Haja paz no teu coração. Glória a Tempestade está Jesus. vindo, os ventos fortes estão balançando a tua vida, a tua casa, teu trabalho, a tua mente está balançando, está oscilando, é tempestade, a água parece que vai afundar a tua vida, teu barco, mas não vai, porque Jesus, pela sua palavra, expressa para você, não sou eu que estou falando aqui, é Jesus que expressa através da palavra de Deus. Isso aqui, irmãos e irmãs, está escrito aqui porque foi o Espírito Santo que guiou os homens. Não está por acaso aqui. Foi o Espírito Santo que guiou os homens para anotar em pergaminhos. Guiou lá um dos homens lá no ano de 1500 para lá no ano 300, né, Constantino, lá para poder escrever, para poder fazer uma Bíblia. Manda juntar tudo aí, vamos fazer um livro só. E depois, lá no ano de 1500, traduziram a Bíblia. É o Espírito Santo trabalhando a teu favor. Então fica em paz. Então Jesus aqui, chegando-se a ele, despertado, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. Jesus chegou, levantou e, né, não repreendeu ninguém. Já levantou e falou, vento, quieta-te aí um pouquinho, quieta-te. Calmou. Aí vem o ensinamento agora. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eu prego para vocês todo dia. Eu falo com vocês diariamente. Vocês enxergam, presenciam, participam de milagres diariamente. Andam comigo, sentem a presença do Pai quando estão ao meu lado. Tenho pregado a vocês, ensinado a vocês, vocês se converteram a essa doutrina, a esta graça que eu estou aqui anunciando. E mesmo assim, onde está a vossa fé? Vocês creram ou não creram? A certeza ou a dúvida? A pergunta para você hoje por esta palavra, da mansidão dessa palavra aqui. Cadê a vossa fé?
Você tem certeza que Deus está na tua vida ou você tem dúvida? Cadê a vossa fé? Tudo que você está passando na tua vida aí, você está se entregando. Você está se entregando para os problemas da tua vida. E o Senhor Jesus manda chacoalhar, parar tudo, para te dar uma repreensão. Cadê a tua fé? Você aceitou Jesus como teu Salvador? Você aceitou Jesus que morreu na cruz, que foi ressuscitado, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. Irmãos, qual é o preço do pecado? Não é a morte? Qual que é o preço do pecado? Não é a morte? O preço do pecado lá do Adão e da Eva, qual que foi? É a morte. E nós carregamos sobre nós esse pecado. Então, qual que é o preço que nós vamos ter? A morte. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, esse pecado ele tira de nós. Então nós não teremos mais a morte, mas teremos vida eterna em glória. Porque esse corpo aqui já não vai pertencer mais a nós, mas a tua alma, o teu espírito recebeu a vida eterna, que um dia se unirá a um corpo glorificado. Então, se você tem fé para crer nisso, que o teu pecado foi perdoado e que esse preço que você tinha, que era a morte eterna, você não tem mais. Então, se isso que é muito mais complicado, irmãos, se nós analisarmos, a fé é um dom de Deus que cai sobre nós. Porque humanamente é quase impossível eu acreditar que eu vou morar na vida eterna. Humanamente falando, é quase impossível eu acreditar humanamente que terá uma vida eterna em glória. Que Jesus morreu lá na cruz, ressuscitou no terceiro dia, esteve entre os apóstolos, humanamente falando, homem. Mas quando a fé cai sobre nós, nós cremos que Jesus e aceitamos Ele como nosso Salvador. E cremos verdadeiramente que Ele morreu na cruz, que Ele pegou os nossos pecados, Ele perdoou o teu pecado e Ele colocou aí dentro do teu coração o Espírito Santo. Então, as tempestades que estão aí na tua vida, você não vai se afundar, porque dentro de você tem o Espírito Santo. Aflora em ti a fé, para você ter certeza que a tua vida está aí. Pode ter o que for na tua vida, balanços, incertezas, tempestades, o que você está passando, o que você vai passar, mas que tenha certeza que o Senhor Jesus, não mais Ele agora, irmãos, mas segue o que Ele falou, eu não vou estar entre vós, mas o meu Espírito Santo estará entre vós. E o Espírito Santo é o mesmo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Quando nós falamos um só, mas não é um só em uma pessoa. Nós falamos que quando um casal casa, são um só, né? Um casal casou, enquanto há é um só, existe união. Quando se separam os pensamentos, acabou. Já não é um só mais. Mas quando os dois são unidos num só pensamento, são um só diante de Deus. Então, quando nós falamos assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só no quê? Na condução da humanidade, na condução dos céus e da terra, os pensamentos, na maneira de agir, de conduzir o povo, de salvar o povo. Glória a Deus. Então, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele falou, hoje deixarei meu Espírito Santo. E aí dentro do teu coração está o Espírito Santo, e você está achando que ele está dormindo, que você vai se afundar. Receba esta palavra. A tempestade que assolou lá, o Senhor Jesus junto com eles no barquinho. Naquele momento eles poderiam ter sentido, como que nós vamos afundar? Se nós somos aqui que um filho de Deus, a tempestade, o mar, é tudo domínio dele. Então vamos deixar. Eu quero ver até onde vai isso aqui. Faltou isso. Faltou o Pedro lá, né? Tão arrojado. Faltou o João. Eram homens pescadores, irmãos. 4 dos apóstolos eram pescadores. Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, os dois, né? João e Tiago, e Pedro e André. Os 4 eram pescadores, homens experientes. Por que que na hora eles não pensaram assim, vamos deixar aqui o negócio mandar,
Deixa a tempestade aumentar. Eu quero provar agora cada vez mais o poder desse homem que está aqui, que falou para nós que nós temos que crer. Mas não, eles como seres humanos, fracos. E assim você também é. Mas esse exemplo vem para nós para quê? Para provar que nós somos fracos. E nós temos que só clamar. Clama, porque Jesus está aí. Jesus estava no barquinho deles e clamaram. E Jesus, na hora já, parou tudo. Clama ao teu Deus todo dia, irmão. Não sofra. Não passe medo. Não passe tentação. Não deixe que os demônios desta vida queiram colocar infelicidade, queiram atrapalhar os seus caminhos, colocar pedras nos seus caminhos, se jogarem pedras, né? Tem um cântico tão lindo que fala assim: as pedras que aqui me atiraram, eu fiz um caminho por elas para me andar. Se tacarem pedras no teu caminho, aproveite e passe sobre elas, porque o Espírito Santo está dentro do teu coração e o teu barquinho não vai afundar. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer a Deus na oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quem agradece, já levanta.